Pessoal, terminei de ler esse livro aqui, ó, do Augusto Cury, e esse livro me trouxe uma reflexão muito legal. Já faz um tempo que eu tô com uma série de dúvidas a respeito de várias coisas que não tem resposta na vida, né? Como Deus, Jesus. E esse livro aqui, sem eu estar procurando isso, acabou me trazendo uma reflexão incrível. Não é assim? A gente, com esse processo de emagrecimento, a gente testa a nossa febre, né? Como diz o outro. E são muitas alterações de emoções, sentimentos, e a gente começou a buscar conhecimento e evolução para a alma também, né? Esses dois livros que eu e a Daniela estamos lendo. A Daniela já leu esse aqui completo, ela que me indicou. Aí eu comecei a ler esse daqui, terminei e vou passar para ela agora. Mas a reflexão foi muito legal porque eu acho que o que me afastou dessa ideia de Deus que foi imposta desde que eu sou criança, e isso acaba sendo para todo mundo, né? É essa ideia religiosa. Eu nunca me senti confortável com a religião, da forma como os homens conduzem, tentam impor as suas ideologias, tal, e eu nunca senti que isso fosse me ajudar de alguma forma, porque eu acho que qualquer proposta que seja vendida para você esquecer, tá, da sua vida aqui e agora e focar numa vida depois daqui, né, tipo, que seria a morte, eu acho que isso mina qualquer possibilidade de você ser feliz aqui e agora. Então, por isso que para mim nunca fez sentido. E até me fez me afastar, né, dessa ideia de Jesus, da ideia de Deus. E sempre me senti mais fascinado com ateus. Vivia não, até hoje eu vivo pesquisando, assistindo, porque eu acho que essas pessoas elas estudam muito para se tornarem ateu. Só que esse livro do Augusto Cury me trouxe uma reflexão sobre Jesus, sem ideologia, sem religião por trás, que eu fiquei muito fascinado pela ideia como ele mostra Jesus, como ele explica Jesus dentro do livro. O homem que Jesus foi e como ele foi representado aqui na Terra, né, enquanto vivo, né, seja lá se isso for verdade ou não. Uma coisa que eu falei para Daniela é o seguinte: se você começa a olhar para os exemplos que o Augusto Cury mostra, faz questão de ressaltar no livro sobre as qualidades de Jesus, não tem como você negar que se você seguir essas qualidades, você acessa muito mais uma vida feliz aqui e agora. A vida começa a fazer muito mais sentido aqui e agora do que qualquer outra situação. Porque não é uma ideia de um Jesus que tá te salvando de um pecado do Adão e da Eva que comeu o fruto proibido e que tá todo mundo condenado. Isso nunca me trouxe conforto. Mas é uma ideia de um Jesus que mostra como navegar nas águas das emoções, que isso para mim faz muito sentido, que são emoções essas que nós temos no dia a dia, que pode nos transformar, tanto para pessoas ruins quanto para pessoas más, né? De repente você tem uma emoção ali que é ruim, que mexe com os nossos sentimentos, que nos faz, muitas das vezes, ter atitudes ruins com outras pessoas e às vezes com a gente mesmo. E aí, nesse sentido, o Augusto Cury mostra como Jesus controlava isso. E, na verdade, ele até coloca Jesus como o mestre desse controle, né? Mostrando ali parábolas, coisas por trás das atitudes de Jesus com as pessoas, com ele mesmo. E aí não tem como. Quando você começa a mergulhar nas explicações desse Jesus, aí não tem como você concordar que a ideia desse homem, Jesus, desse ser humano que está escrito tanto na Bíblia quanto em qualquer outro livro, porque conforme a gente está lendo, a gente começa a perceber que por mais que não mencione o nome Jesus, muitas das coisas que está sendo explicado nesse âmbito de controle emocional, de controle das emoções, meditação, coisas que a gente tem que fazer para tomar uma atitude, você de repente pensar antes de você fazer uma escolha, tomar uma atitude, falar uma coisa para
para outras pessoas que às vezes você pode ferir, mesmo que não mencione o nome Jesus em algum dos livros que a gente tem lido, você vê total referência às atitudes desse Jesus que o Augusto Cury faz questão de ressaltar. Então eu estou compartilhando isso com vocês para mostrar que hoje fez sentido para mim a ideia de Jesus, né? Desse Jesus humano, desse Jesus que deixou essas qualidades que, se estudadas, como eu disse, não tem como você não acessar a felicidade. São palavras verdadeiras do meu coração. Não estou tentando aqui converter ninguém. E o Lázaro é bem difícil. Para ele acreditar ou para ele se dedicar a alguma coisa, precisa tocar mesmo no coração. Mas eu faço questão de deixar isso para vocês aqui e indico de verdade esse livro. Se você é uma pessoa que está em busca de repente, preencher algumas lacunas para entender como ser feliz aqui e agora, que eu acho que é o que importa, né? Porque a gente tem que viver essa vida. Olha, eu indico esse livro e vai de peito aberto, esteja preparado, porque a forma como o livro coloca situações de como a gente tem que olhar para a vida é muito legal. O livro, inclusive, bate muito forte de que a luta mais difícil todos nós já vencemos, que é a luta de estar aqui e agora, né? Que é o espermatozoide lutando lá contra milhões de outros espermatozoides para fecundar o óvulo e, estarmos aqui agora. Então, ele faz questão de mostrar que nada que a gente possa conceber na nossa mente aqui, enquanto humanos, se compara a essa corrida pela vida que todos nós tivemos que fazer um dia. E aí faz menção a Jesus, conecta toda essa grandiosidade de Jesus, esses controles que ele deixou pra gente enquanto ser humano, de como navegar nessas águas das emoções, e aí isso aí vai te trazendo uma paz enquanto você tá lendo o livro, que você fala, caramba, verdade, eu tenho que pensar assim, nossa, eu nunca tive essa ótica para essa situação, e aí não tem como você não admirar Jesus, esse Jesus que foi um homem e que deixou esses exemplos. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Espero que isso ajude alguém que talvez tenha as mesmas dúvidas que eu. Não significa que eu sanei todas as minhas dúvidas, mas me preencheu muito profundamente esse livro. Aliviou o coração de Aliviou muito, me fez criar uma admiração e um respeito enorme por Jesus. Jesus esse que para mim nem existia, agora tanto faz se existe ou não, o que importa é o que está escrito. E que de fato está me ajudando bastante. Então tá aí essa indicação para vocês. Treinando as Emoções, Augusto Cury. E espero que vocês também saiam desse livro aí admirando Jesus. Se já não admiram. Se já não admiram, provavelmente vão fortalecer ainda mais essa admiração. Tamo junto. A esposa vai mandar um beijão para vocês. Beijo no coração de vocês. Beijos, bom dia. Agora eu vou tomar meu café.